Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu ensino artesãs a pintarem peças de artesanato com acabamento perfeito, aumentando assim as suas vendas e os seus clientes. Boa noite. Nós estamos aqui sempre mostrando técnicas, uso de materiais, então nós ficamos sempre pensando no tema do dia. Então, nós já ensinamos guardanapo, papel de decoupagem, papel de scrap, e hoje nós escolhemos o papel adesivado, papel arroz adesivado. Ele é transparente e ele já vem com adesivo. Mas isso é um assunto que daqui um pouco nós vamos falar. Sempre que a gente define que vai pintar uma peça, pode baixar ali, Leti, um pouco. Nós estávamos conversando a importância... Mais um pouco. Tu não quer aparecer? Não precisa, eu quero que enxerguem aqui. Sempre que nós vamos decidir o que pintar, é importante que a gente defina que estilo de peça nós vamos fazer. Eu só vou dar uma sequência rápida aqui, que nós conversamos hoje bastante sobre isso e que é muito importante. Por exemplo, essa peça aqui. Quando a gente olha ela, a gente tem que definir para quem a gente vai pintar essa peça. Pode ser infantil, pode ser uma coisa para bebê, pode ser rosinha, azulzinho, pode ser para uma escolinha com cores mais vibrantes, pode ser com um elefantinho, com uma girafinha, pode ser imitando uma cestinha de Páscoa, pode ser uma cesta de Natal. Depende a pintura. Que tu falou da escolinha. Pode ser para botar livrinhos. Então, tudo depende qual é o estilo que nós queremos mostrar naquela peça. Qual a utilidade da peça. Isso depende também dos tipos de clientes que a gente tem. Eu gosto de fazer de tudo, porque eu gosto de atingir um público maior. Mas tem pessoas que pintam mais para criança, outros que pintam mais a parte rústica. Mais para decoração. Para decoração. Então, depende muito do que você quer. Então, a partir do momento que eu decido que eu vou fazer essa caixa para decoração, para depois talvez botar um vaso com uma flor, pode ser para cozinha, para botar os temperinhos. Então, todo esse pensamento que a gente tem no primeiro momento que a gente olha para a peça, vai definir a técnica que nós vamos escolher. Então, nós decidimos que nós queremos fazer uma peça decorativa que fique bem em qualquer ambiente da casa, tanto na cozinha, como na sala, como no salão de festas. E daí nós definimos o que a gente queria usar. Então, eu disse para a Loli que eu queria usar esse papel. Esse aqui é um papel arroz adesivado. Ele é transparente, ele é bem bacana. Então, a partir do papel que nós escolhemos as cores. Ai, que linda. Deixa eu abrir. Vou tirar o plástico ali. Esse dá pra ver melhor. Ó, ele tem uma transparência. Ele tirando essa parte branca de trás, ele fica bem fininho e transparente. Então, nós escolhemos os tons que tem aqui e nós resolvemos fazer com uma técnica envelhecida. Então, nós usamos aqui dentro um verde menta e aqui fora nós usamos o laranja. Eu fiz algumas antecipações. Nós fizemos aqui para nós não demorar muito tempo e para nós conseguirmos fazer a técnica. Por quê? Aqui nós vamos usar o papel adesivado e aqui nos lados nós já passamos o marrom escuro e já passamos a cera em pasta incolor. Quer que eu pegue? Já vou mostrar. Passamos uma camada bem generosa. Eu usei essa aqui, mas pode ser qualquer cera em lata, incolor, em pasta. Eu sempre prefiro usar a cera, eu não me adapto muito, tem pessoas que usam a vela. Eu não gosto muito, prefiro sempre a cera em pasta. Então, nós passamos o marrom, passamos a cera. Eu fiz tudo isso antes
Porque quando a gente passa a cera, o ideal é deixar secando naturalmente por um tempo. Ó, agora a gente passa a mão, ela já está sequinha. Porque se eu passasse aqui na hora a cera e fosse passar a cor em cima, ela ia abrir toda. Ia ficar a pátina rendada. Então a gente deixa secando e depois a gente passa a outra cor. Então podem ser cores contrastantes, fica bem bonito. E depois nós vamos usar aqui, nós vamos usar a espátula para raspar, nós vamos fazer uma coisa bem rústica e vamos dar uma lixadinha também. Então, e vamos fazer também um stencil. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos colar ou vamos raspar aqui? Acho que raspa, Acho vai que que raspa estraga primeiro, o papel. Então tá. Então vamos deixar pronta essa parte aqui. Dá pra ver que tem o laranja e o azulzinho ali, né, no papel. Nesse aqui não. Quer que eu bote mais perto aqui? É que isso dá um reflexo. Que foi a da luz, referência né? das cores da caixinha. É, que daí foi essas cores. Quer botar o papel ali? A luz fica meio amarelada. Ali fica amarelado. Ó, e outra coisa, sempre que a gente vai usar papéis que tem transparência, como guardanapo, papel arroz, slim paper, esses papéis todos a gente tem que passar um fundo claro. Porque quando tu coloca esse papel com transparência em cima do MDF cru, ele escurece, não fica tão bonito quanto ficaria com o fundo. Então, às vezes, quando eu quero um efeito mais desgastado, acho que abaixo mais aqui. eu dou uma raspadinha. Eu vou ter que levantar. Aqui também foi passada a cera? Foi passada a cera. Sim, eu passei antes pra secar. Eu vou dando boa noite pro pessoal do Insta, então. Boa noite, Janice. Nosso parceiro Michel, fiel. Ah, Renata. Oi, Michel. Tânia Maria, boa noite. A espátula nos proporciona fazer um raspado maior, que fique mais rústico do que se fosse com a lixa. Depois eu vou usar a lixa também, mas ele fica bem desgastadinho, eu gosto, fica lindo. E vai aparecer a nossa corzinha de baixo. Acho que pintou há pouco, então ali saiu um pouquinho demais. Aqui no Insta também tem um pessoal para dar boa noite. Renato, no Face, Renato, a Tere, a mãe, a Al. Já até esqueci tanta gente. Quem? Boa noite. A Valéria. A Mari também mandou boa noite aqui. Patrícia, da Argentina, amo tus trabalhos. Buenas noites, Patrícia. Bem-vinda. Nós também adoramos os trabalhos das nossas colegas argentinas, né? A gente acompanha, E aí também, né? Quanto mais tempo a gente deixar secar, melhor. Mais difícil. Ele vai ficar diferente de nós tirar logo em seguida, né? Quando a gente vai tirar logo em seguida, nós temos que ter cuidado para não chegar no MDF. Mas se chegar também não tem problema, porque depois nós vamos ainda fazer mais algumas coisas aqui em cima. E aqui também só dar uma retocadinha, né? Dá pra só. E esse MDF também, ele é extremamente macio, esse MDF. Até pra lixar ele desgasta, né? Ó, pode tirar mais algumas partezinhas assim. Dá pra ver direitinho, né? Boa noite, Bernadette. Acho que assim tá bom. Sebastiana, obrigada. Sebastiana, boa noite pra você também. Ó, aqui onde eu tirei um pouquinho demais, eu só vou dar uma pinceladinha com o marrom escuro para não ficar aparecendo essas partes do MDF cru. Pode ser o filete, tá aí na frente da caixa. Pode ser seguro. Pode ser qualquer um. Só uns pontinhos. Boa noite, Salete. Boa noite, Fátima Azevedo, vulgo minha pima. Boa noite, Pima, da Dolly. A minha pima Bebel. Qual
Qual cores? Amarelo? Não, esse aqui é um laranja. Um laranja bem Mas vivo. olha como tá Por isso que eu parecendo falei que ele amarelo, ficou né? amarelado na imagem. E aqui tá bem laranja, né? É bem laranja. Deixa eu tentar mostrar a tampinha. Como que é o nome da tua colega? Janice. Assim. Não sei se dá pra ver ali. Engraçado, ele parece bem... No Ó, Face, que fica, diferença, no Face parece mais escuro e no Insta ele aparece mais amarelado. Mas é laranja, né? É um laranja. Mas poderia ser também um tom mais amarelado, né? Qualquer cor, né? Eu gosto dessas páginas que fica né? Tem muito isso. Tá bem seco? Fica bem seco? Tá bem seco? Não, porque esse tem que estar bem seco, porque não tá. Desde que não, ela continua secando. A minha prima quer saber se tem torta de bolacha aqui. Não, só ouço falar, mas nunca comi. Viu? Reclamem depois. Eu tô proibida de fazer isso é torta. Eu só posso fazer torta de bolacha quando está toda a família reunida. A mãe faz uma boa também. como Acho que nós- assistiu das duas trazer. Pra ver. Como nós gostamos de usar várias técnicas numa peça só, eu vou usar um stencil. Mas o Raul? Esse de palavrinhas é da Litoarte. E nós adoramos usar essas palavrinhas aqui, vai bem com qualquer coisa. Às vezes a gente só quer fazer uma coisa discreta. Só pra que não não ficar aquele brancão, É, né? Uma só pra não coisa ficar lisa. aquela coisa muito lisa. Inclusive, quando a gente faz bem clarinho, com amadeirado bem clarinho, dá pra fazer as letrinhas e depois fazer a decoupagem com as flores, fica lindo. Então, mas Quase eu não vou, aparecendo, às eu vezes, não né? vou fazer em tudo, nós vamos fazer só algumas partes, como se fosse uma gastinho coisa mesmo, né? desgastada mesmo. Tem papel ali pra ela? Tem. Então, eu vou usar o pincel Pituá. Esse aqui é o da Keramic 757, número 6. Esses pincéis são ótimos, eu me adaptei bem com eles. E sempre quando a gente vai fazer a decoupagem, usar o stencil, a gente usa sempre o pincel, eu uso o pincel seco. Pra não, quando a gente começa a bater, não descer a água e começar a ficar tudo lambuzado. Oi, Tássia, de novo. O segredo do stencil... Quer que eu te ajude? Pode me ajudar um pouquinho. O segredo do stencil é nunca usar muita tinta. Porque quando a gente usa muita tinta, ele pode vazar e ficar borradinho, com aquela aparência escorrida. Então, é melhor fazer mais de uma vez. A gente pode erguer, secar. Seca? O Renato quer saber que tipo de cera e color. Aquelas de passar em casa mesmo, Renato. Pega ali, vamos mostrar pra ele. Essa aqui, ó, Renato. Mas pode ser a poliflor, né? a marca Boa também. A qualquer marca é mais difícil de encontrar a cera em pasta ultimamente. Mas nos mercados menores, geralmente, que a gente encontra. Quanto menos... Esqueci. Não repare. Depois tu... Como é que ela na fórmula dela? Quanto menos Carnaúba. coisa tiver, melhor. É. A composição. Saiu. Chega umas horas, a gente já tá pedalando. Só porque nós estamos aqui desde as 8 Cera em falando pasta. disso. Isso. Seca, né? Eu não sei se na cidade dela é fácil de achar essa daí. Eu só achei no mercado do bairro, sei, no mercado grande eu não vi. Ela não escuta. O estoque tem, comprei lá. A Bom Salete saber. disse. É. Tá? Então vai ser só... Tá bom? Eu faço mais um pouquinho. Eu também Eu acho. faria mais um pouquinho. Também. Aquele... Então vamos lá. Tão suave, né? Eu acho que nem vai aparecer muito por causa da cor, né? Dá pra botar um pouquinho de preto? A Rosa Não, também tá falou que no aparecendo. mercadinho é mais fácil de usar. Tá Apareceu? aparecendo. Aparece sim. Aparece. Hoje eu mostro bem pertinho. A Rosa também falou que no mercadinho é mais fácil de achar. É. Ah, eu tenho medo de não achar mais. É, tem muita coisa que vai saindo, né?
Acho que porque isso é quem que usa? Só nós, acho que é artesãs. Que passa Será que cera, alguém passa cera ainda em casa? Sim! Minha sogra? A moça passa lá, cera. Ah, agora sim. Cera, né? Quando acabar essa, tem uma Deve ser uma líquida. que dá pra usar, que é mais específica, entre aspas, pra artesanato, né? Que é só cera de carnaúba e cera de abelha. Sim, mas não... Cera de abelha não vai ter fim nunca. Mas não Ou cera é... Quer abelha dizer, consegue as abelhas estão... Ai, gay! Que bandida. Eu tô Vai ter ajudando cera ela, de tá abelha. cutucando meus dedos. Não, jamais eu faria isso. Olha aí, me pintando. Ontem, nossa aula da noite foi super produtiva. Eu ensinei pra elas a técnica do borrifador. Não vou contar. Não. Coloca ele pertinho. Aqui dá pra Quer ver. ver? Então, lá. No Face acho que dá pra ver Artesanato melhor, né? a 6 mãos. Que Nós Viu só? aqui trabalhamos... Eu que que apareço, achou? porque elas são tímidas. O seu abelha arruma cera pra vocês, diz a mãe. Ah, com certeza. O senhor Abelha é o pai da Lete, no caso. Viu, pessoal? Assim, mesmo que a gente faça o lixado, o raspadinho, o stencil, depois ainda a gente usa a sombra. Então, para combinar com esse estilo, eu vou fazer a sombra com o pincel amarelo mais firminho e eu vou fazer com o RAL. Acho que Vou- não sei se eu... Eu vou dar sim. umas puxadinhas aqui e depois eu vou fazer com essa cor aqui nós fizemos. Nós misturamos o marrom escuro com o preto, só para ter um tom um pouquinho mais forte que o RAL, sem ser o preto. Ficou lindo, né, Cássia, essas cores? Eu não dei boa noite pra Cássia. Janice, eu acho, as né, nossas Cássia? lives são todas terças e quintas às 20 horas. A Silvana disse que tava pensando em você. Ah, A Sil A Silvana com Y. com Y. eu também falei em você antes. Usar a técnica do borrifador com elas, Raquel. Acho que eu não quero saber que técnica que é essa, viu? Eu não vou ficar contando, né, Silvana, meus segredos. Acho que eu não quero saber. Leti, tu sabe qual que é essa aí? A Lete sabe, inclusive eu indiquei Falou pra ela hoje, usar. inclusive. Não, então acho que eu não quero saber. Achei meio misteriosa. Tu que gosta do borrifadorzinho. Eu gosto de testar a técnica. Ó, então eu sempre começo a sombra com o tom não o mais escuro, sempre a gente vai do mais claro para o mais escuro. E depois a gente vai acentuando. Como tudo na pintura, eu sempre acho mais fácil a gente errar, Ai, que lindo. a gente errar por menos do que por muita excesso de tinta. Então eu vou dando uma sombreadinha aqui em volta desses raspões aqui que eu fiz mais forte. Boa noite, Sônia. Como fica bonito o laranja com azul, né? Fica lindo, né? Esse azul é lindo. Nós adoramos tanto esse azul que na outra loja nós pintamos a nossa A parede parede. inteira. aham. Eu e a Leti, às vezes a gente tem uns surtos nas paredes, né? Lembra a nossa primeira parede? Bordô. Era bordô, né? Eu cheguei lá, tava tudo pintado de Carmim. bordô. Carminha, era Carminha. As caixinhas, os porta-pincel, tudo. E uma vez eu fui viajar e a Leti pintou tudo de roxo, que eu gosto de roxo. Ah, sim! As caixinhas. Olha como já muda, fica lindo. Se Ai, que quiser lindo que fazer, ficou, né? ainda depois, se quiser, dar uma ralhadinha, né? Até pode, se quiser. Ah, mas ficou lindo. Então, se quiser fazer a caixa toda desse, fica legal Eu também. pensei, ó, a caixa toda. Se né? quiser Pena que ali usar, tá parecendo amarelo, né? se quiser usar em vez do Não, mas aqui parece laranja, laranja. É? Ah, tá. se você quiser usar em vez do laranja esse tom de azul, dá pra mudar as cores. Então, essa é só a técnica. Esse raspadão aqui fica lindo, esses maiores e com a sombrinha em volta. Agora eu vou pegar o marrom que Quer nós botar um do lado do misturamos. outro? Bota um do lado do outro ali, ó. Nós pegamos essa cor, que é um preto, marrom, quase um marrom café, e misturamos com um pouquinho de preto. Então, pode parecer aí que é preto, mas não é. Ele é um marrom super escuro. Então, vamos lá.
pra dar aquele efeito tipo um queimadinho, né? Ele fica parecido com, se eu não me engano, é o sépia da Acrylex. Não chega a ficar preto. Eu gosto dessa cor, eu uso. Só pra dar mais uma queimadinha. Daí não fica aqui preto, nas preto, né? Viu que as cabeças funcionam aqui de manhã, a gente não fica só Achei tomando legal mate. essa técnica. Viu? Você não fica pontas. só tomando Ela não mate. tava dando importância pra nossa técnica. Não, eu acho que não. Ela não botou Eu fé em nós. percebi. É. O que vocês vão fazer hoje? O que vocês vão fazer? Daí nós falamos, ela olhou, que legal. Olha lá que lindão que ficou. Ah, lindo. Fica lindo. E uma caixa toda assim, né? E sempre que nós estamos aqui preparando aulas para vocês, a minha memória começa... Às vezes as pessoas falam que eu tenho uma memória de elefante porque eu não esqueço as coisas, né? Não esqueço as coisas importantes, as coisas banais eu esqueço tudo. Mas eu tava... Leti, tu lembra da nossa placa de pintura? Qual? Quando tu começou a fazer aula lá, acho que eu tinha aquela placa na frente da loja. Dos bonequinhos. Eu Tinha um bonequinho, uma menininha? Eu tinha o ateliê embaixo da minha casa e eu não tinha vitrine, não tinha nada, só tinha uma janela. Uhum. E aí eu peguei uma prateleira antiga, pintei e escrevi cursos de pintura. E botei o telefone. Eu sou desse tempo aí. Mas tinha um bonequinho e uma bonequinha, não? Era uma casinha, Era casinha. mostarda com magenta. Aham. Me lembro até da Era casinha. casinha. Mas Sim. depois teve uma com bonequinho. Não me lembro do bonequinho. Acho que tu sonhou, Letícia. Aqueles bonequinhos. Ah, não, nós tínhamos Tinha. bonequinho pro curso de pintura infantil, mas isso foi bem depois. Sim, mas tinha. A Tânia disse que tá adorando. E daí, gente, porque o nome da minha loja é Arteira. E eu tinha uma plaquinha lá com letras coloridas escrito Arteira. Bem E colorido. as pessoas achavam que era uma escolinha e queriam levar as crianças para ficarem lá comigo. Daí eu fiz a placa, transformei a minha prateleira velha numa placa, fixei na parede. Ficou lá há anos, né? Ficou. Eu fiquei muito tempo trabalhando assim. Então, acho que nem imaginou que ia ter muitas alunas, né? Eu fiquei muito tempo, às vezes, esperando as alunas aparecerem. E daí, aos poucos, começaram a vir. Mas nós nunca imaginamos de fazer lives e de ter alunas. Imagina. E pessoas, né? Alunas online, alunas... Nunca se passou na cabeça. Nunca mesmo. Então, tudo é possível e a gente pode começar com coisas simples. Sempre eu falo em coisas simples porque, às vezes, as pessoas deixam de começar a pintura porque elas acham que vão gastar muito, que precisam de um material caríssimo, que é difícil. Não é difícil, não precisa gastar muito. A gente faz coisas bonitas com pouco material e com material simples. Assim, às vezes a gente fala sobre pátinas e reagentes e coisas. É bacana, é legal, é lindo, todo mundo gosta, mas tudo a gente pode fazer com tinta PVA da mais simples que existe. Sim. Então, quem pinta, quem estuda e testa principalmente, faz qualquer coisa. Por isso que a gente sempre fala da questão do domínio da técnica, do conhecimento do material, né? Que a gente brinca, as pessoas perguntam, o que tu pinta? Tudo. O que colar tinta. O que Pinta, pegar tinta, eu que pinto. pegar- E isso a gente aprende testando. Então, a gente não precisa de coisas extremamente caras e extremamente... Não é a pinceleira chique, a bolsa chique. Ó, o Renato mandou palminha. Não é Quase nada um ano da disso. primeira turma online. Não é nada disso que vai fazer você ter sucesso. Tem muitas que têm tudo e não fazem nada, né? Que compram, Sim. é um desespero por compras e acabam não executando nada. Não produz. Então, coisas que a gente tem em casa, eu sempre friso e toco nisso. Vidro, lata, tudo vale a pena. A Começa gente com pintar. custo minimizado já, né? Não, e você vai praticando. Ah, eu queria fazer que nem você faz, Raquel. Você fica pintando 12 horas por dia? Há 20 anos? Ou você pede pra alguém fazer o seu listadinho? Pro fala sobre. Quando as minhas alunas me pedem, pro, faz pra mim? Claro que eu faço. O meu vai ficar muito melhor, cada vez melhor. Então, tem algumas que não me pedem nada, sabe? Que depois elas ficam assim. Mas elas... a Raquel sempre diz, eu faço, Eu mas faço, sabe que o eu meu vai adoro ficar fazer. sempre melhor, o teu não vai. É, então não precisa ter medo de testar. Se ficar feio e horroroso, Apaga. lixa, passa um fundinho em cima e repete. Não pode desistir. Cada vez... Outra coisa que eu digo também,
As pessoas às vezes fazem e não querem vender as suas peças. Vende. Vende, porque a próxima sempre vai ficar melhor. Vai ficar melhor, né? Porque daí, às vezes, depois de pronto, a gente olha e diz, eu podia ter feito um pouquinho mais aqui de preto, ou assim. Então, fica sempre muito melhor. Então, agora eu vou mostrar o papel adesivado de borboletas nas cores laranja, azul e marfim. E assim, eu tenho uma dúvida, às vezes, com os papéis adesivados. Eu já fiz, a gente já fez trabalhos que depois, se não usar uma colinha antes, com o tempo, ele começa a soltar na peça. Porque então, não apareceu. Para garantir que ele nunca mais vá descolar e que o nosso trabalho não fique com fama de mal feito, eu sempre uso uma colinha branca na peça antes. Então, eu vou riscar aqui. A Salete disse que vai pedir só para você escrever pra ela. Eu escrevo. Aliás, nós queremos falar contigo. Eliane, boa noite. Aliás, era pra você estar aqui hoje, Salete. É verdade, eu já Por ouvi isso falar que disso gosto aí. das aulas. Vocês fazem peças lindas com materiais simples. Janice está dizendo que seu trabalho é brilhante. Aqui não tá. Peraí que eu perdi aqui. Vai. Boa noite, Cleusa. É a Cleuzinha? EVArte Ateliê, boa noite. Boa, Jardim. O Michel disse que vocês são super talentosas. Obrigada. Nós somos decididas. Tânia Maria quer fazer o curso. Logo, logo abriremos uma turma. Nós estamos planejando agora. É que nós queremos incluir mais algumas coisas que os nossos alunos que já são online vão ganhar também, eu já vou deixar claro. Sempre a gente gosta de acrescentar algumas coisas. Então, a gente está preparando uma coisa bem bacana para acrescentar no nosso curso. Então, aguardem. Vamos evoluindo. Tô a pé, o carro tá na oficina. Ai, a Salete. Ai. Então, semana que vem. Vem de Uber. Não! Como é o nome do coisa dela? Vem de motorhome. Ai, só É bem fácil pra estacionar aqui. super. Saletinha aí tem um motorhome e tá Sofrendo. sofrendo. Então, aqui eu cortei. Vai faltar 1 milímetro de cada lado, mais ou menos. Mas não tem problema, porque a gente envelhece. Porque as borboletinhas têm que ficar de pé. Então, a gente não ia fazer as borboletas todas aqui voando. que gosta de borboleta. Deixa eu ver. Amo a Wanda Rangel, diz que adora borboleta. Essas são lindas. São. Uma vez nós tínhamos borboleta roxa na frente da loja, né? Na frente ou dentro? Dentro Na jardineira? Não? Ah, na floreira? Aham. Viu, Leite? Eu tô com memória melhor que a tua, Leite. Acho que a gente quebrou aquela borboleta. Agora que eu Olha, lembro. tudo que ela tá aí. Ela tá lá em cima. Quebrou o cabo. Qualquer dia eu vou botar ela de volta na frente da loja. Eu adoro borboleta. Tinha também. umas pérolas coladas nela. Ai, na minha placa de prateleira também tinha uma borboleta. A mesma, inclusive. É, acho só era. que de outra cor. Eu fazia só a mesma borboleta durante o período. Mas eu fiz tantas vezes que ela acabou ficando linda. Então, só vou tirar aqui. Eu sempre deixo uma margenzinha sobrando pra nós lixarmos. Também eu vi. Barulho. Parece um gato. Fechado lá embaixo. A Tânia tá perguntando se tem como fazer aula presencial. Tem, nós temos aulas todas as tardes, quartas à noite e sábado de manhã. Da onde que você é, Tânia? Aqui eu vou dar uma cortadinha com o estilete. A Raquel, hoje nós estávamos estudando que peça que a gente ia fazer a cara da Leite. Hã? Que o que que você Fica rasgar tudo ali. Nós estávamos estudando que peça que a gente ia fazer hoje, né? E a Raquel mostrou papel de borboleta, sem dúvida que a gente ia usar o papel de borboleta, né? Tem outros motivos. O ali, bom né? é que nós temos muita coisa guardada, né? Tem o que pra de usar. jornal lá, tipo jornal. Tinha, não tem mais. Não, Tem? achei só isso aí. Porque isso aqui também fica bonito, né? Tá, então a gente recortou muito malzinho aqui.
Porque eu sempre gosto de deixar uma margem pra ajustar depois na hora Ah, que eu colar. colagens. sim. É que a Tássia sim. comentou, eu acho, né? Sim, ela veio. Tá Ela que eu falei que veio na casinha loja de anteontem. passarinho com a ideia que vocês deram na outra live. Ah, depois marca nós, posta e marca nós. EV Arte Ateliê. Então eu vou passar uma camadinha de cola branca. A gente usa cascorês. Pode ser também aquela cola da Acrylex, qualquer uma cola branca, para garantir que esse papel adesivado não se solte nunca mais. Tem aqueles outros papéis que são com adesivo, que são com glitter, né? Também que tira... Mas também a gente usa cola. Claro que dá pra usar qualquer papel aí, né? Sim. Esse aí não sei se... Tânia, se eu conheço o deixar. Campos Borges. Nós falamos Muito hoje, já, Tânia, é. de você. Vai ser muito bem-vinda. Ó, a EV Arte disse que vai olhar. postar e vai marcar a loja. Tô esperando pra ver. Isso aí. Eu adoro fazer casinha. Hoje eu ia fazer outra casinha. Ai, eu já vi na caixa lá embaixo que tem uma Oi, casinha. Dag! Mas aí eu Nossa, vou... que tempo que eu não vejo a Dag. Oi, Dag. Oi, Dag. Daí eu vou esperar pra não chatear, né, vocês, com tantas casinhas. Aí tem a casinha de incenso que a gente vai É, fazer aquela também, né? também eu amo. Fiz muito aquela Porta casa. incenso? É. Tem uma lá embaixo que nós queremos fazer. Ai, fica lindo. Bem nos cantinhos, Adoro com aquela plaquinha assim, de tipo café que eu fazia. tá? E agora, alguém me ajuda a segurar aqui? E agora? Ó, daí a gente tira aqui a película. É bem fininho. É bem fininho e grudento, então tem que cuidar Muita calma nesta hora. pra ele não se E ele é enrolar. super transparente. Tu enxerga bem aí, Tony? Não, Sim. mais pra lá. Ele vai dar 1 milímetro pra cada lado, quase. Vou botar um pouquinho mais pra baixo, dá. Se quiser. Tem um paninho aí? Não tá muito... Tá limpo, tá seco. Não é limpo. Sempre a gente vai largando o papel devagar. Isso serve também para o papel de decoupagem. E já vai alisando com o paninho. Ai, que linda que vai ficar. Eu gosto das coisas que a gente faz. Ai, acha bonitão. Eu não sei se esse papel daria é só pra colar e depois passar uma colinha aguada por cima. Não, porque ele é acetinado. É Ai, que diferente lindo. do guardanapo. Né? Então agora eu vou cortar aqui o resto com a lixa. Beijos, gurias. Adoro casinhas. Tira ali aquele papel sujo, please. Só tenho que cuidar pra não sair aqui agora. Eu uso a lixa de teste. Que papel é esse? A Silvia tá perguntando. Acho que- Gasta aquele papel. Só vai ser só em cima, daqui no canto não precisa conectar. Olha, Silvia, é um papel adesivo. Arroz. Papel arroz adesivado. Esse é da Toque Crie. Ele é tipo o Slim Paper. Só que ele é... Só que tem o adesivo, Tem né? o adesivo atrás, a colinha. Na verdade é que nem os Slim Papers, né? É, Só não tem a colinha. Igual vai passar cola, né? aqui dá pra tirar um pouquinho. É o mesmo efeito. Ó, daí eu faço um rolinho assim com a lixa mais grossinha pra gente chegar bem nos cantinhos. Não faz mal que dê uma raspadinha aqui na borda. Fica até bonito, na verdade. E tudo a gente pode retocar. Eu acho muito aquele lixado da casinha lá que ela fez no telhadinho. Uhum. Fica legal, né? Tinha que montar a Irlanda, né, inclusive. Deu tempo hoje. É que eu acho que tinha encomenda hoje, né? Sim. Sim. Só que vai precisar tirar um pouquinho. Aí dentro. Ele te deu um olá lá, ó. Quem? Olá, saludos de Uruguai. Blanca, bem-vinda. Buenas noches. Buenas noches. A Blanca acho que já esteve conosco. A Silvia disse, Raquel usa lixo importado igual eu. Aham. Tudo aqui é de primeira qualidade. Em cima não precisa raspar. Não Aqui pega. só um pedacinho. Eu ganho tanta coisa, vocês não sabem. Lixo eu tenho para uns 10 anos, né? Eu trouxe Meus mais rolinhos. dedos de folha. Meu pai, não contente em comprar lixa, ele comprou um pacote de lixa pra mim, né? Pra ver, né? Quanto tempo faz que eu tenho.
Eu dou uma apertadinha assim, ele rasga bem direitinho. Até uma lixinha de unha dá pra usar aqui, né? Que não tem essas. Mas essas folhas aí dá até no mercado, né, vende? Tem, Teve uma mulher ontem no mercado comprando. Lixa pra fogão? Hoje tem. É, acho que é lixa pra fogão que usa. É Mas só no tem que cuidar mercado, a não sei. gramatura, né? Não pegar um grão muito grosso. Lixa de pé. Essa aqui é ótima. Essa aqui não Esse tem melhor. Acho que é formato- R$6. Uma coisa que Esse era bem formato é pronta. bom porque tem umas que tem um cabo que não é muito bom, né? Assim, tem aquele cabinho. Ah, Fica tem mais ali, curta aham. essa parte. Mas essa essa aqui é ótima. bem boa Aqui tem o mesmo. puta merda de Você lembra segurar. onde é que a gente comprou? Tem na Compramos em São farmácia. Paulo uma vez. Ah, é lá na 25, eu acho. É, Né? compramos uma. Mas na farmácia aqui é 6 pila. Mas igual é igual a essa. essa? Sim. Assim mesmo? Eu comprei aqui. A gente comprou uma aqui, mas não era assim. Naquela né? farmácia que tem em todas as esquinas. Oi, Nari. Oi, mãe. Falamos em você há pouco. Esquentou as orelhinhas? Falamos da senhora, da minha mãe, da mãe da Leite. Hoje o assunto era as mães. Falta mãe. Como elas são queridas e Tem vozinhas. bem boazinhas. Certo? Então a gente lixou aqui os excessos. E está bem coladinho, ó. Não ficou nem uma marquinha, nada. Dá pra sombrear o papel, Loli? Isso, Dag, Esse eu compartilha. acho que sim. Será que dá? Todos os papéis tu que quer? podem ser sombreados. Ah, que eu queria Ah, perguntar pra mim, eu nunca será trabalhei que com esse pega? papel. Pega. Eu vou usar outro Vamos pincel. testar, né? Partiu Pega, com emoção. Partiu testar. Eu Tu quer? Spice. Eu sempre sombreio os papéis. Às vezes eu vou mostrar daqui uns dias que a gente pode sombrear antes de colar, quando é o papel de scrap. E esse tipo de papel aqui, apesar de ele ser A Rosa disse meio que todas assim. nós usamos lixa chique. mesmo ele sendo um papel meio acetinadinho assim, como a gente usa o pincel bem seco e bem com pouca tinta, Pegou. ele pega. Por isso que faltava 1 milímetrozinho aqui de papel e ele não vai aparecer porque a gente vai envelhecer a borda, né? O envelhecido, a sombra faz toda a diferença. Olhem bem como muda. E vai fechar com a informação da lateral do envelhecido, né? Consegue mostrar aqui pertinho um lado com isso aí? Ó, encosta o pincel de ladinho e vai girando. Baixa só um pouquinho pra aparecer melhor. Aí. Aí. Ou ergue um pouquinho só a câmera. Aí. Ó, bem deitadinho o pincel, movimento circular. Se tem pouca tinta, não vai ter problema. A única coisa que pode acontecer é que a gente não pode exagerar na quantidade de tinta, porque no papel depois não tem como limpar. Não querendo assustar. Não vai vocês. passar um paninho molhado. Não Daí querendo rasga. assustar, já assustando. Nunca mais sai. Tá, então eu fiz aqui a primeira sombra com Spice. E agora, adivinhe? Hal Lambert. Fiel de papel? Quero. Pra dar o acabamento final nessa parte. Aí. Roxana, boa noite. Como a gente vai... sem lavar o pincel, eu troquei de cor, então a cor não vai ficar tão forte. Eu gosto sempre de fazer os cantinhos mais escuros. Ó, bate bem o pincel pra tinta pegar em todos os lados. Esqueci de fazer aqui com o Spice. Quer fazer só com o ralo? Abre o Spice. Esqueci de fazer aqui em volta da... Mesmo que eu tenha colocado a cor escura no pincel, A Cris tá perguntando se em guardanapo dá. dá. Eu perdi o começo da pergunta, Cris, perdão. Eu já fiz, inclusive, eu Onde acho. que tu viu isso? No meu Insta apareceu. Boa noite, Mita. Aqui não apareceu. A Mita é de Portugal.
Parece, não enxergo. Vermelhinho, branco, vermelhinho. Onde tá? Aqui, ó. Agora eu peguei o marrom Bandeirinha ali, escuro eu não novamente. consigo ver, eu consigo Não, ver o Portugal tem vermelho. verde. Então, mas tem uma corzinha do lado de lá. Não enxergo. Mita, de onde você é? A Cris perguntou se o guardanapo de papel dá pra sombrear. Dá, tudo dá pra sombrear. Perdão, Cris, eu não consegui ver antes. A sombreia, na verdade, da mesma forma, né? Se você usar a mesma técnica que nós usamos pra colar o guardanapo, pode. Eu não sei a maneira que você usa. É a Cris Gauss. Ah, Cris. Então, Cris, se você fizer daquele jeitinho que eu ensinei, que depois a gente impermeabiliza com a cola, pode sombrear normal. Ah, que legal. Gostaram? Saludos deste Peru. Bem-vinda. E eu ainda posso agora pegar um pouquinho mais do RAL e só dar uma passadinha aqui, ó. Onde raspou? Onde eu dei uma raspadinha. E depois eu olho e se tiver que fazer mais algum acabamento, a gente pode fazer. Se quiser, pode esse aplicar lado ficou aqui. lindo. Se quiser, pode aplicar aqui uma rodinha com uma mensagem, com uma palavra, uma tag. Se quiser, pode envelhecer aqui dentro ainda. Eu acho que até eu vou envelhecer amanhã. Sim. Se quiser, pode passar um cordãozinho aqui. E fica bonito botar um vaso com flores, pode ser natural também. Com temperos, com o que quiser. Uma tagzinha fica legal, né? É. Sim. Hermosos projetos. Sou tua seguidora. Muito Sou obrigada. tua seguidora. Muito obrigada. Muitas graças. Lindo que ficou. Então, meninas, O que tu vai fazer aqui que tu falou? É que aqui É a gente mesma só quer coisa mostrar aqui. o passo a passo, É. né? Então a gente passou o RAL. eu vou mostrar aqui, então só vou passar a tinta pra vocês verem. O laranja, o pincel. Deixa eu o pincel. Aqui. Tá aqui. Eu escondi. Viram, né? Ainda bem que ela escondeu. assume, tu Esse é- viu? Eu escondi. Eu só vou Consegue mostrar um Tava muito detalhezinho. poluída mesmo. Só vira aqui, ó lá. Ops. Como eu falei antes, eu já passei o marrom e passei a cera, porque se você passar a cera e já for passar tinta, ela não pega direito, né? Ela começa a abrir. Então eu vou passar aqui pra vocês verem. Ó, a Cris quer tirar uma dúvida. Num fundo preto com arabescos brancos, como faço a sombra? Que cores? Pode ser um cinza Cinzinha, escuro. né? E até um tom de bege fica bonito, depende. Mas se você quer manter no preto e no branco, pode ser com o cinza escuro. Porque o branco, daí acho que no Vai ficar preto... muito O contrastante. cinza fica bem legal no preto, né? Fica. O cinza fica Parece legal. umas fumaçadinhas, Ó. assim, legal. Eu tô passando aqui em cima da cera e não abriu a tinta, ó. Porque a cera já estava seca. Então, eu passei várias de mãos até fechar bem. O laranja, tu tá falando? O laranja. Então, pra depois raspar e lixar, como eu mostrei ali pra vocês. Porque a cera a gente não acelera, né? A gente passa ela e deixa ela secar natural. É o melhor. Mesmo que hoje aqui na nossa cidade esteja bem úmido, nós passamos que horas? Tu passou a cera? Passei bem tardinho. É, já era de tardinha e agora, ó, já tá Você seca. Não, a ideia aqui é só essa, né? Cobrir Então, a bem ideia com é essa, laranja cobrir e bem. depois Mostrar raspar. como é que A gente passava, seca com né? o secador e vai passando até fechar bem a cor. E depois vai ficar assim. É isso que nós estávamos falando, que depois dá pra esperar um pouco até pra raspar, se quiser, pra ela Sim. ficar bem sequinha, né? Então, Linda. dá pra botar aqui um arranjinho com flores laranja, com flores azuis. Dá Então, ainda da pra... lateral é isso. Então, a gente fechou o RAL, passa a cera, deixa secar natural e depois passa o laranja, deixa secar bem pra depois raspar. Ou lixar também, né? Se a Ou pessoa lixar quiser também. A Leite foi catar umas flores. Ah, vai ficar bonito assim, solto. Ai, fica linda também com laranja. Você mais com laranja, porque dentro já é azul. Ah, na nossa caixa. A Leite vai baixar uma caixa de flor ali, peraí. Tu Não, mas aqui já dá usou? pra ter uma ideia. Era amarelo. É.
Mas só pra ter uma ideia, né? É só pra ter uma ideia. Então, dá pra botar as flores aqui, ou só os verdinhos, daí o que você preferir. Isso Porque é uma caixinha bem Então, prática, né? tu tava falando a sequência. Então, pinta de marrom, passa cera, passa o laranja e raspa. Isso. Ou lixa se preferir. Passa o palha, se o papel for transparente, até fechar o fundo. Depois eu passei a cola e botei o papel adesivado. Depois sombra Spice e sombra Raw Ambert. E tá pronta a nossa Em caixinha. média, quanto tempo a cera pra secar? A Loli passou a tardinha, era umas 6 horas. Já era umas 6 horas, eu acho. Que 2 tipo horas? de lixa? Espessura? Olha essa amarela aí. Essa daqui é uma... É que a gente não compra... P100, essa aqui, Espessei essa. ela é bem áspera essa. Eu gosto dessa. Até mais grossa, assim, quando quer tirar bem, fazer um raspado mais Que forte. daí com a cera, na verdade, ela vai acumulando, né? Daí É. cada vez que a gente vai andar com ela, tem que cuidar, porque ela vai estar mais abrasiva, né? É, tem que ter um cuidadinho. Essa, A Ana perguntou uma coisa pra ti. Boa quê? noite. Essas pessoas que ajudam você são suas filhas ou amigas? são amigas. Pupilas. São filhas da pintura. As duas começaram como minhas alunas. E agora tenho que me cuidar para não perder meu lugar. Não, jamais. A gente respeita a hierarquia. As mais velhas que mandam. Um pouquinho a Marlice só. que gostou da peça. Elas me ajudam muito. A Leti é minha sócia aqui na loja. E a Loli é minha ajudante master das lives. Porque eu não estava vencendo fazer tudo, pensar e desenvolver. E como a gente queria fazer um trabalho, e como a Loli é muito perfeccionista, daí eu disse... Pesquisa. Daí eu disse, Loli, tu aceita me ajudar? Quer casar comigo? Quer casar comigo? Daí eu perguntei se ela queria ser minha ajudante master. E daí nós ficamos aqui, nos dias de live, nós começamos às 9 da manhã e ficamos aqui quebrando a cabeça, pensando. Daí a gente já vai anotando coisas futuras que a gente gostaria de fazer, que às vezes não fez ainda, para testar aqui com vocês. E sem a ajuda das duas, não sairia nem metade do que vocês estão vendo. Elas só não gostam de aparecer, que é a minha sorte, né? Só eu que fico aqui aparecendo. Quantas vezes passa o laranja até cobrir? Depende da tinta. Eu, assim, ó, essas cores que a gente usa, nós que fazemos a nossa tinta. É tinta PVA e eu que preparo, e eu não gosto da tinta muito concentrada. Eu prefiro ela um pouquinho mais diluída, até para fazer a sombra eu acho que facilita. Então, depende do tom, mais mãos ou menos. Sempre até sumir a cor de baixo. Ó, porque aqui que vocês veem, ela fica com bastante transparência, a primeira mão. Ó, e aqui ele tá bem fechado, bem laranja. A Roxana perguntou se a caixa estava pronta ou vocês fizeram. Como? Fizemos todinha, Roxana. Nós que fizemos. E rosa é em casas de ferragem, sim, que vende essas lixas. É, Né? essa caixa era Sim. cru, o MDF cru. Primeiro nós passamos um fundo palha, que é a cor que a gente usa pra tudo, inclusive acabou. E daí a gente seca bem a peça, dá uma lixadinha com a lixa fina, pra sair aquelas asperezas. Eu explico sempre no meu curso que, pode erguer, uma das coisas, a qualidade das nossas peças começa quando a gente vai comprar a peça. Porque tem alguns MDFs de tão péssima qualidade que não vai adiantar lixar, não vai adiantar fazer nada. Só se você usar para fazer uma técnica bem rústica, com bastante massa, com bastante coisas que cubram aquele MDF. Porque tem um que tem tão exposto aqueles, como é o nome? As fibras, que tu pode lixar que não vai adiantar. Vai ficar aparecendo E igual. vai continuar Até pior, arrepiando, né? né? E vai arrepiando e abre, fica horrível. Então, sempre procurar, não só pelo preço, sempre procurar a qualidade do MDF, que é muito importante, e a qualidade das tintas. Por isso que é bom a gente comprar pessoalmente, não pela internet, né? Porque a gente pega, vê os acabamentos, Ah, porque às vezes vem cola cada coisa, exposta. né? Eu preguinho. falo sempre no exemplo que tem alguns kits de bebês na internet, né? Que vem desmontado. E daí eu sempre pergunto, uma aluna minha comprou uma vez, lembra? Senhor. Senhor. Teve que fazer mágica. Não, é Ah, impossível. daí dá muito trabalho. Qual a pior, chance que vocês acham que tem de uma peça assim ficar
boa, 100%. Não, e tu colar na hora. Não, e na Não fábrica fica. eles têm Na fábrica aquelas- vende eles tudo com prensam pino. Não, e pra colar também, eles Uau. têm uns negócios lá que aperta Sim. pra ela ficar pra ela bem, né? É muito difícil, não Vai fica bom o lixar, ela acabamento. cai, tu fica É. com uma parte na mão, na peça. Eu já sofri com isso. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes também, porque fazem parte do nosso trabalho. Com A certeza. escolha das peças. E Não, porque ó, O você vai pegar uma resultado, né, peça o fininha aqui acabamento. colada na hora de lixar, Não. tu fica com ela na mão. É, e eu não gosto particularmente de peças muito fininhas, só quando é uma plaquinha, alguma coisa, tudo bem. Agora, caixas de chá grande. inteiras no 3 milímetros, não tem como. não tem condições. Eu acho que fica muito frágil. Ela desestrutura, né? É. Então, sempre prestar atenção nesses detalhes que fazem a diferença no final do trabalho. A Tânia tá perguntando, você diluiu na água? As tintas, sim. Solúvel em água, é PVA. Outra É a coisa... Tânia de Campo Bart, ela levou? É, Não. é solúvel em água. E Vai, outra coisa que às vezes algumas pessoas vêm fazer curso e tem algumas tintas guardadas, velhas, embolutadas, plásticas. Umas, depende da marca, não sei. É que a resina Brilhante, muda, né? é. E daí as pessoas às vezes compram uma peça mais carinha, boa, de qualidade, e daí querem usar uma tinta velha e em E a tinta estado... muito grossa até fica riscada na peça, É, né? até Marca fica o arriscado. pincel. Por isso que eu não gosto de tinta muito grossa. E mesmo quando eu uso uma tinta que tem a espessura mais firme, eu molho, dou uma diluidinha pra passar na peça. Eu não passo direto, porque quando a gente passa, ela marca. Tudo que é feito com o pincel fica marquinha, Fica se os for a veinhos, tinta. né? É, então eu prefiro passar mais vezes e ter um efeito melhor do que passar 2 mãos numa tinta muito tudo grossa grudado. e que fica marcada. Porque Mas na nem sombra a sombra aparece. pega, né? Não, isso Dependendo Não, da e tinta. daí fica todos os desenhos do pincel, né? tudo tremelique. aparece. Então, prestar atenção nisso e pensar que essa peça poderia ter sido outra completamente diferente. Então, quanto mais técnicas você souber, quanto mais técnicas você dominar, mais fácil fica para ter um repertório de peças. Se tivesse feito um rosa chá... Ai, tudo lindo. Era- Rosa Ia com ficar marrom fica lindo. Não, e era uma mudança 360 graus, Sim, né? podia ser pra um quartinho de Exato. bebê, que isso aí não tem nada a ver, A né? mesma peça. É, a mesma peça pode ser milhares de... E sempre se organizar, né? Fazer essa estruturação antes de começar a peça. É, antes de começar. Olha o estilo que vai querer, os papéis que vai usar, se vai usar papéis, se vai usar fita, tudo pensa antes. E depois que você já tem planejado, a coisa vai bem rápido, né? Eugênia seria tua tia? Hã? Eugênia? Sim, Herta? é minha tia. Nilmar também tava ali, esqueci Oi, de dar boa parentes. noite pra ele antes. Hoje os parentes Sandra, todos vai estão ficar aí. gravada, não te preocupe. As Ela nossas chegou lives agora. ficam gravadas. É só vocês procurarem ali, a não Sandra ser se que... atrasou hoje. Ativem o sininho para receber notificações das nossas Caixão. novidades. Compartilhem para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e possam fazer parte do nosso grupo de pintura. E Comentem se vocês gostaram. comentem, aceitamos digam de onde sugestão. vocês são, se é a primeira vez que vocês estão assistindo, que nós ficamos muito felizes, nós somos muito curiosos e gostamos de saber. Mandem foto do trabalho de vocês. Se Máquina, vocês arteira. tiverem alguma dúvida, Só às chamar. vezes a gente não responde na hora exata, porque a gente está sempre correndo, mas eu sempre respondo. Eu adoro conversar com as pessoas que nos acompanham, certo? Então, muito obrigado pela presença de todas. A Leti tá ali com o dedo. Precioso. Graças por compartilhar tua arte maravilhosa. Amita. Graças. No Peru, chegamos no Peru. Nós chegamos em Ficou lugares longe, que sou nós de nunca... Uberlândia, a Sim, Jaqueline. Tinha esses dias tinha de Amou. Portugal, A da Maninha Argentina, Cavalcante Uruguai. amou. Nós nunca Ficou imaginamos. lindo. Jamais. Uberlândia, Jaqueline. O primeiro dia que eu falei pra Leti que a gente ia fazer live. Né? Mas nós temos muitas histórias para contar, porque quem trabalha com pintura não existe rotina. Então, se você tem alguma dúvida, que trabalhar com pintura é um trabalho árduo. Não vou dizer que é fácil e que é... Ai, a Raquel fica lá pintando o dia inteiro. A gente trabalha bastante, Boa mas noite, é um tia trabalho Mari.
É um trabalho que não tem rotina. Boa noite, Todo Claudinha. dia é um dia, né? Sim. Ó, a Tânia tá dizendo, estive na loja terça, amei a Leite, muito querida. Eu Viu? também, falei muito bem de você. Estamos aqui Espera aguardando. pra me conhecer, que daí sim. A humildade aqui, ó, entrou 5 vezes na fila. Ela me deixa aqui como é que é? É sobre a loja? Na sobreloja, porque daí ela fica ali. Pagiando os clientes. Todas são bem-vindas na nossa loja e todas são muito bem tratadas e a gente mostra tudo, a gente ensina tudo, nós não escondemos nada. Essa é a nossa regra. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Com certeza. Então, houve um tempo que as pessoas não deixavam fotografar as peças. Uhum. As pessoas, né, Deus livre. eram uma ciumeira de que copiassem Não podia ter as nenhuma peças. inspiração numa peça. E Já nada era um fica caos. igual. Nada fica igual, tudo fica diferente. Cada uma tem uma mão e um estilo próprio. Então, mesmo que eu ensine assim, se vocês fizerem, pode ficar até parecida, Se eu lembrar. for fazer desse lado amanhã, já vai ficar diferente. Já fica diferente. Aham. Entendi. Eu e a Loli pintamos diferente, eu e a Leti pintamos diferente. Cada uma vai ter E sua... a gente tem que saber usar o ponto forte de cada uma. Uhum. A Leti, nos acabamentos, é imbatível. Então, Uhum. às vezes eu preparo a peça, faço um monte de coisa e depois chega na hora de colar pérolas, colocar pezinhos, botar um tecido dentro. Tudo é a Leti que faz. A Loli, se vocês quiserem uma coisa pintada, uma porta inteira pintada, chama a Loli. Que vai ficar perfeita. E qualquer coisa, ela arranca a porta, lixa a porta 10 vezes até ficar como ela quer. Então, cada uma tem um diferencial, né? Cada uma tem um diferencial. Temos em comum que todas gostamos de pintar e gostamos de artesanato. Isso aí. E gostamos de descobrir coisas novas. E fuçamos atrás. Nós testamos técnicas. É. Ó, a Evete tá dizendo, obrigada meninas, vocês nos inspiram com suas artes lindas, parabéns. Muito obrigada. Então, agora nós vamos mesmo. A Rosa, parabéns, fico aqui. belo trabalho. Boa noite. É, que quando a gente gosta do que a gente faz, nós podemos ficar aqui Uma horas. live full time, hein? Mas nós 24 temos que ir horas embora inteira. hoje. A Leti que nos atrapalha porque ela tem gêmeos. Porque eu e a Loli podia ficar aqui, né? Fica aí conversando. Bate Tá. papo, faz um chima. É. Então tá. Até semana que vem. Hoje, por incrível que pareça, gente, Já é quinta-feira. É, Eu a achava- peça de terça-feira já está boladinha, sendo preparada. não percam. Esperamos vocês na terça-feira, às 20 Obrigada, horas. Cassi. Beijos. Beijos, até. Boa Até. noite.